Oi, gente, tudo bem? Nós somos alunos do IFNMG Campo Januária e vamos contar um pouquinho para vocês sobre como aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Os alunos responsáveis por esse vídeo são Adriel, Ellen, João Lucas e Kevson, da turma 3º Agropecuária A. Para entendermos o que foi a Primeira Guerra Mundial, a gente tem que compreender o território da Península Balcânica. E vamos retomar um pouquinho atrás, lá quando a gente estudou Império Romano. A gente sabe que o Império Romano conquistou um território muito extenso, e por isso ele foi dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Nós sabemos que o Império Romano do Ocidente criou o papismo na Igreja Católica, com a capital em Roma. Aí eles começaram a ter invasões bárbaras, e essas invasões bárbaras foram dos povos francos, germanos e ângulos, que invadiram esse império e ocasionaram a queda do império. Isso marca o fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna. Já no Império Romano do Oriente, a igreja era ortodoxa e patriarca. E aí eles também começam a sofrer invasões bárbaras, porém dos povos eslavos. Só que Constantino resiste e cria a fortaleza de Constantinopla. Entretanto, os bárbaros continuam conquistando tudo, menos Constantinopla, até que eles têm a ideia de criar túneis e a cidade cai. Isso ocasiona o surgimento do Império Turco-Otomano, e como eu já disse anteriormente, marca o fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna. Bom, o Império Turco-Otomano conquista a Península Balcânica, e os povos aceitam, porque eles respeitam os povos que já estavam no território. Porém, alguns povos começam a lutar por seus territórios, e cada um vai conquistando sua parte. O Império Turco-Otomano cai e o único território restante é a Turquia. Vale lembrar que, no contexto da Primeira Guerra Mundial, estamos trabalhando com o Império Turco-Otomano ainda, mas, porém, alguns países já estão se tornando independentes dele. E o primeiro país a se tornar independente do Império Turco-Otomano é a Sérvia. Bom, aqui nós temos alguns exemplos de países que faziam parte da Península Balcânica: Grécia, Albânia, Montenegro, Sérvia, Bulgária, Romênia e Bósnia e Herzegovina. Aí, o que nós vamos falar? O Império Austro-Húngaro anexa a Bósnia e Herzegovina ao seu território. Vale lembrar que o Império Austro-Húngaro tinha origem germânia e a Bósnia e Herzegovina tinha origem eslava. Nisso, a Sérvia tem a ideia do quê? Do pan-eslavismo, que é a ideia de unir os povos de origem eslava. E o Império Austro-Húngaro tem a ideia do pan-germanismo, que é a ideia de união dos povos de origem germana. Aí, com esse conflito do Austro-Húngaro e da Bósnia, o príncipe austro-húngaro decide visitar a Bósnia. E um grupo chamado Mão Negra articula um plano para matar o príncipe e a princesa. O que acontece? Esse plano é executado e ambos os príncipes morrem. E isso é o estopim da Primeira Guerra Mundial. O Império Austro-Húngaro dá várias ordens para a Sérvia, regras que feriam a nacionalidade sérvia por conta do assassinato do príncipe austro-húngaro. Porém, a Sérvia não acatou essas ordens. Então, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Nisso, já existiam alguns acordos de proteção. A Tríplice Entente era um acordo que foi firmado em 1907 pela Inglaterra, França e Rússia. E a Tríplice Aliança foi um acordo firmado em 1882 pelos países da Alemanha, Itália e Áustria-Hungria. A gente pode destacar que a Europa naquela época vivia a chamada Belle Époque. O que foi essa Belle Époque? Porque eles não tinham desemprego, não passavam fome, eles estavam realmente vivendo uma bela época na Europa. Todos nós sabemos que foi montada uma política de alianças na Primeira Guerra Mundial, mas muito pouca gente sabe o porquê os países declararam guerra uns aos outros.
E por isso nós vamos explicar os conflitos. Teve o conflito anglo-germano, que foi o quê? Os ingleses começaram a perceber que a Alemanha tinha um crescimento que ameaçava a sua supremacia industrial. Por isso, a Inglaterra tinha interesse em diminuir a Alemanha. Temos o conflito franco-germânico, que foi o quê? A França perdeu a Guerra Franco-Prussiana e não aceitava a perda dos territórios da Alsácia e Lorena para os alemães. Temos também o conflito austro-sérvio, que foi citado anteriormente. Temos o conflito austro-rússio, que a Rússia queria obter o monopólio comercial dos Balcãs, o que conflitava com a Áustria-Hungria. Por quê? Também ela tinha os mesmos objetivos. Temos o conflito russo-alemão, porque ambos queriam controlar Constantinopla e os territórios e outros territórios cursos, pois queriam o quê? Uma área privilegiada de comércio. Aí, esses conflitos geraram nacionalismos exaltados, o que foi chamada a corrida armamentista, a chamada paz armada. O que foi isso? Estamos em paz, mas vamos nos armar, porque armados nos protegemos melhor. Vale destacar que, secretamente, a Itália firmou acordos com a França e a Rússia, assumindo neutralidade no caso de um conflito generalizado. Aqui eu fiz para vocês as datas dos principais acontecimentos da guerra. De 1914 a 1915 foi a chamada Guerra de Movimento. De 1916 a 1918, a Guerra de Posição. Em 1917, a entrada dos Estados Unidos da América. Em 1917 ou 1918, a saída da Rússia da guerra. Por que tal? Porque alguns livros falam em 1917, outros em 1918. E logo depois teve o Tratado de Versalhes. Bom, aqui, como já vimos os conflitos anteriormente, esses conflitos geraram guerras, que foi os países aliados no primeiro momento. Aí tínhamos a Tríplice Aliança, que era composta da Alemanha, Itália e Áustria-Hungria, e a Tríplice Entente, que era composta pela Inglaterra, França, Rússia e Sérvia. Aqui nós vamos falar de 1914 a 1915, que foi a Guerra de Movimento. O que foi a Guerra de Movimento? Ela estava relacionada ao plano que previa a mobilização de boa parte do exército alemão para invadir o território francês, pela Alsácia-Lorena e pela Bélgica, possibilitando a liberdade dos alemães para enfrentar a Rússia. Entretanto, quando os alemães invadiram a Inglaterra, invadiram a Bélgica, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha. E a Rússia deu uma ofensiva inesperada, o que obrigou as tropas alemãs a se dividirem. A França se beneficiou do apoio inglês e conteve o ataque alemão. Como essa guerra de movimento, que foi o plano alemão, não deu certo, partimos para a Guerra de Trincheiras, também chamada de Guerra de Posição. Aí, o que acontece? Com o fracasso da Guerra de Movimento, a Guerra de Trincheira teve início. Nela, os soldados combatiam dentro de valas escavadas no chão. Aí aqui tem alguns fatos importantes. Em 1915, a Itália sai da Tríplice Aliança e vai para a Tríplice Entente. Em 1914, o Japão entra na guerra ao lado da Tríplice Entente. Em 1914 também, o Império Turco-Otomano entra na guerra ao lado da Aliança. Em 1915, a Bulgária entra na guerra do lado da Aliança. Em 1916, a Romênia entra na guerra ao lado da Entente. Depois da entrada desses países, como ficou? A Tríplice Aliança ficou composta pela Alemanha, a Áustria-Hungria, o Império Turco-Otomano e a Bulgária, e a Tríplice Entente ficou composta da Inglaterra, da França, da Itália, do Japão, da Romênia, da Sérvia e da Rússia. Com a Guerra de Posição acontecendo, no início a Alemanha se dá bem, porque ela possuía vários avanços tecnológicos, aviões, navios, tanques de guerra submarinos e bombas químicas, o chamado gás mostarda.
Vale destacar que a Alemanha se dá muito bem, porque ela tem esses avanços tecnológicos e os países da Entente não esperavam por isso. A guerra de trincheiras tornou-se uma característica da Primeira Guerra Mundial, pois os soldados passaram muito tempo lutando essa guerra de trincheiras. Aí, outro acontecimento. Em 1917, a Grécia e os Estados Unidos entram na guerra ao lado da Entente. As sucessivas derrotas russas aceleraram a queda czarista na Rússia, e em 1918 foi assinado o Tratado Brest-Litovsk, que oficializava a saída da Rússia da guerra. O que isso quer dizer? Que em 1918 a Rússia saiu da guerra. Vale destacar que a entrada dos Estados Unidos mudaram totalmente o ritmo da guerra. Por quê? Porque eles reforçaram o seu bloco, porque eles tinham imensos potenciais industriais e humanos. Vale lembrar para vocês, gente, que os Estados Unidos não entraram na guerra para serem bonzinhos. Eles entraram na guerra porque eles forneciam alimentos e armas para o lado da Entente. E se a Entente perdesse, eles iriam ficar muito prejudicados economicamente. Então, por isso que os Estados Unidos entraram na guerra. Aí a Entente passou a ter várias histórias sucessivas contra os alemães a partir de 1918. A rendição em massa dos soldados alemães e os movimentos populares da Alemanha aceleraram o fim da guerra. O cessar-fogo foi obtido através de um plano formulado pelo presidente dos Estados Unidos, os chamados 14 pontos de Wilson, que pregavam uma paz sem vencedores. O cessar-fogo foi obtido através disso. Entretanto, os países da Inglaterra e da França não aceitaram muito bem esses 14 pontos de Wilson. Então, eles tiveram que fazer outro tratado de paz. Vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre as características da Primeira Guerra Mundial. A duração incomum. Eles acharam que o quê? Que essa guerra ia durar semanas, no máximo um mês, mas a guerra durou 4 anos. A grande amplitude envolveu muitos países. Foi a primeira guerra que envolveu muitos países, não só da Europa, o que foi incomum. E a guerra total. O que era essa guerra total? A guerra total era o quê? O país girava em torno da guerra. A indústria fazia armas para a guerra. O dinheiro era dinheiro para comprar armas para a guerra. As mulheres iam trabalhar nas indústrias enquanto seus maridos estavam lutando pela guerra. Ou seja, economicamente e politicamente, os países giravam em torno dessa guerra, porque foi chamada de guerra total. Aí, como os 14 pontos de Wilson não deram certo, entrou em vigor o Tratado de Versalhes. O que foi o Tratado de Versalhes? Ele considerou a Alemanha culpada pela guerra e criou várias determinações visando enfraquecê-la e desmilitarizá-la. Esse tratado estabeleceu a perda do território alemão, de artilharia e de aviação, e o exército ainda ficou limitado a 100.000 homens e proibido de construir navios de guerra. Esse tratado também estabeleceu a devolução da Alsácia-Lorena à França e os alemães tiveram que pagar altíssimas indenizações aos países da Entente que ganharam a Primeira Guerra Mundial. Agora nós vamos falar das consequências da guerra. Cerca de 9 milhões de pessoas morreram e 20 milhões foram feridas. Os sobreviventes, que até então a Europa vivia a Belle Époque, passaram a viver a pior época de todas. Por quê? Eles tiveram que lidar com a fome, com o luto, as doenças e os ferimentos. O Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano foram desmembrados. Os acordos geraram sentimentos de ódio alemão e um sentimento também de revanchismo, que culminaria na Segunda Guerra Mundial. E o uso de armas químicas fez com que algumas áreas se tornassem de acesso proibido e em outras áreas houve a contaminação da água e do solo. A contaminação da água foram os lençóis freáticos e do solo contaminou o solo todo, o que ocasionou dessas regiões as árvores não cresciam e que atrapalhou a produção nessas áreas. Então, gente,
Eu falei um pouquinho para vocês sobre a Primeira Guerra Mundial. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.